Tipo, ele adora Satã, ele tem uma Bíblia, ele tem dogmas, é igual, é um espelho invertido do É um cristão? espelho invertido, sim. Ele tem uma Bíblia de Satã que Tem é diferente. rituais, Tem rituais. Como que é uma Bíblia de Satã? É, a mais próxima que chega pra gente... Mas tem aquela... evangelhos, tipo assim? Tem... Não. Como que é? Não. A Bíblia Satânica foi escrita na época pelo Anthony LaVey, né, em 67, que ele fundou a Igreja Satânica em São Francisco, na Califórnia. Ele escreveu? Ele escreveu, né? Mas é uma Bíblia assim muito rasa, né? Ele passa um verniz da doutrina satânica, não entra no mérito dos rituais. Ele passa algumas que chamadas chaves enoquianas, né? Porque quando Deus ele faz o mundo, né? E é o Verbo que se fez carne, fala haja luz e houve luz, por exemplo. Ele usou um idioma para isso, né? Nós não sabemos qual é o idioma. Segundo os anjos caídos, seria um Enochian ou Enochian, né? E ele coloca essas chaves enoquianas propositalmente, mas estão incompletas, né? Não funciona. Então ele fez só para atrair, é uma vitrine do satanismo, para dizer, pô, o satanismo é legal. Aí lá eles vão selecionar quem tem potencial para poder recrutar. É que nem aqui mesmo, perto de São Paulo, em Campos do Jordão, tinha um castelo em Campos do Jordão, tem ainda. Eles estavam fazendo treinamento de Harry Potter com a molecada. A molecada passava uma temporada lá para brincar de quadribol, os pais não podiam ir juntos, eles tinham que deixar o filho na rodoviária, os adolescentes ficavam lá uma semana, 15 dias, aprendendo bruxaria. Claro, uma maneira de selecionar jovens para recrutar também. Então, isso acontece no mundo inteiro. Então, sim, tem uma Bíblia que é diferente dessa divulgada. Qual é a conversa que pode convencer alguém a se aliar ao lado de Lúcifer? Dinheiro, qual é a promessa? Dinheiro, poder, ilusão de poder, na verdade, né? Fama. Porque quando eles se pautam muito em Salomão, né? Hoje que o satanismo ele que usa como referência 72 demônios. Eles se pautam muito assim nas descobertas de Salomão. Salomão é um cara muito inteligente, imagina, a gente usa nem 10% do cérebro, o cara usava quase 100, né, sábio, e caiu. E curioso, a Bíblia dá uma pista para isso, né? Em 1 Reis 10:14 fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos, 666. Esse número é exatamente. E ouro é sazonal, né? Extração de minério. 666 São talentos as de ouro. duas coisas na Bíblia que citam 666, só essas duas vezes. 1 Reis 10:14, né? Tá lá no Velho Testamento, e depois é citado em Apocalipse 13:18, como sendo o número da besta. É uma trindade maldita, na verdade, né? Não é um número inteiro. Aí, quer dizer, depois desse 666, né? No capítulo 11, né? Salomão cai e ele se inclina a Astarote. Então, supostamente, ele quis aprender como dominar os demônios, como sobrepujá-los para proteger o seu povo. Essa é uma história paralela aí, né? Que muitas vezes o judaísmo concorda com isso. Então, ele tenta aprisionar num jarro? Num jarro de bronze, sim, alguns demônios para sobrepujá-los. Como chamava de Salomão, isso daí? Tem a chave de Salomão, clavícula de Salomão, né? Clavícula maior, clavícula menor, a chave de Salomão. Então ele escreveu... Ele queria aprisionar, porque eu li sobre isso, era para colocar os demônios a favor dele. A favor dele. Cara, por que alguém que... É porque ele não queria que os demônios influenciassem no povo, né? Ele queria submeter. Então ele queria submeter. Então, mas isso tinha uma base bíblica ou não? Não tem. Essa foi uma coisa que supostamente ele aprendeu. Até a questão do círculo mágico que faz hoje no ritual, protege o mago dos demônios te tocarem. Você controla eles à distância, mas você está protegido pelo círculo mágico, cheio de detalhezinhos ali. Isso é real. Ele chegou a fazer isso. Supostamente sim. A gente não tem nenhuma base, nada na Bíblia fala disso. Mas digamos que ele tenha submetido esses demônios, mas provavelmente ele também foi enganado por algum... Com toda certeza. Com toda certeza. Nem se compara, porque né? aí vem o ego, putz, eu tô controlando. Exatamente. E aí é o primeiro caminho para ele ser enganado. Exatamente. Tanto é que no final da vida, em Eclesiastes, ele fala, tudo é vaidade, né? Houve um arrependimento. Vaidade, houve um arrependimento dele, de correr atrás do vento, né? Aí ele literalmente correu atrás do vento. Mas aí, supostamente, ele descobriu segredos que hoje a alta magia usa como referência, né? Esses livros, supostamente escritos por Salomão. E eles são feitos por copistas, ele não é impresso em gráfica. Então você só encontra isso em bibliotecas da Irmandade, dessa seita secreta. Você não vai achar na rua. Disponível para você até encontra aí a clavícula de Salomão, a chave de Salomão em livraria. Você encontra. É que nem um São Cipriano da vida, né? Já viu, né? São vários. Tem nome do demônio, tem o que fazer, tem o quadrado mágico, tem não sei o quê. Exato.
Então, assim, não representa a verdade. Quadrados de invocação de cada demônio, seria isso? Tem isso, tem as invocações específicas. Mas são reais aquilo lá? Não, o que está nesses livros aí são muito superficiais. Os que vão funcionar mesmo vão estar nesses livros que são mais copiados restritos. À mão e não... Copiados à mão e nem todos têm acesso. E chega um patamar que você já nem tem mais acesso aos livros. É passado oralmente o ensino de um para o outro. Existem patamares da Cabala ou Cabalá também, que o mestre passa oralmente para o discípulo. Ele não tem mais nada registrado. Você não vai encontrar nada registrado dos druidas, por exemplo. Como é que eram os feitiços deles? Oralmente. Né? Dos essênios, oralmente. Nos rituais dos templários, oralmente. Então, o priorato de Sião, oralmente. Você não tem registro físico. O priorato de Sião, eu acho que eu já li sobre o que é o priorato de Sião. O priorato de Sião supostamente é uma seita, né? Que tem como objetivo salvaguardar a descendência de Jesus. É do Código de Da Vinci que ele fala. Sim. Eles interpretam que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena. Isso foi abafado pela história. E eles, então, são guardiões dos descendentes de Jesus, dessa linhagem de Jesus aí pela Terra. Então, essas pessoas essas pessoas iluminadas no planeta, né? Como Gandhi, até Buda, alguma coisa assim, poderiam ser oriundos dessa linhagem, que são pessoas que se destacam no meio da multidão pela sua sabedoria, pela sua bondade, né? Fazer diferença. Pegar a história de Buda, Siddhartha Gautama, riquíssimo, mas que um cara trilhardário, larga tudo e vai se reunir no meio do povo, né? Então tem muita coisa aí, como diz Shakespeare, né? Mais coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode supor. E daí? Essas loucuras que o Marcelo fica pesquisando, lendo. Ela pesquisa também. Então, eu queria falar. E ela me instiga ainda. E você? Você vai para que lado disso daí, para complementar o que ele estuda? Primeiro que eu sou muito curiosa, né? E na época que eu comecei a ler o livro dele, Filho do Fogo, foi o primeiro, foi em 2002. E era um livro totalmente fora do contexto que os cristãos estavam acostumados, né? Saía daquela coisa de só Deus e tal. Então, é uma literatura que tira a gente da nossa ilusão de que talvez nada esteja acontecendo. Então... E coloca no meio da batalha. Sim. Que está tendo uma batalha. Sim. Conscientiza, né? A pessoa fica, caramba, isso existe e tal. Então, é um livro muito polêmico, Filho do Fogo. Mas traz também uma carga de conhecimento e aí você começa a pensar, nossa, existe essa possibilidade. Então tem pessoas que veem isso como uma forma de cutucar a sua inteligência, sabe? Que eu vou pesquisar, eu vou saber, Então às vezes a gente tá até assistindo um filme, igual a gente tava assistindo esse filme que ele comentou que fala da indústria farmacêutica. Filhos do Privilégio. Da Netflix. Filhos do Privilégio. Filhos do Privilégio, é um filme alemão. Vale a pena assistir, é interessante. E aí, a gente, normalmente, quando a gente assiste, ou até qualquer assunto que a gente fala, a gente começa, caramba, mas e se existir essa possibilidade? Aí ele fala, não acredito, mas você já pensou desse jeito? Então, a gente entra num contexto de perguntas e a gente acaba entrando em vários assuntos históricos e de origem, coisas que muitas vezes me contradizem ou contradizem o que ele pensa, mas a gente consegue colocar tudo na mesa e falar, não, peraí, então a gente vai ver as possibilidades, até mesmo temas bíblicos, né? Sim, que a gente na verdade soma, eu não quero tirar nada dele, ele não quer tirar nada de mim, a gente tem intenção de desrespeitar. Não tem competição entre a gente, não. Não tem. Não mas essa coisa de curiosidade é uma coisa que é minha, assim. Então isso me incentiva a pesquisar. Eu quero saber por que faz efeito. Por que não faz efeito? Aí, nesse lance aí da indústria farmacêutica e tal, depois do filme surgiu até uma pergunta. A gente foi dormir e às vezes a gente não dorme, a gente fica... Vamos dormir? Vamos. 5 horas da manhã a gente tá conversando ainda sobre uma coisa que a gente já começou... altos debates. Durante o dia. E aí a gente tá lá filosofado. Aí eu virei pra ele e falei, peraí, você já viu que parece que esse negócio de depressão afeta mais as pessoas inteligentes? Porque para pensar. Porque elas não conseguem chegar num consenso os conflitos internos delas não tem... Fazem muitas perguntas, exatamente, né? Aí elas não conseguem montar aquilo, por que aconteceu isso? Ou não conseguem lidar com as próprias emoções. E aí, normalmente, são pessoas que pensam demais, que encontram injustiças e não encontram respostas. Então, a pessoa que pensa mais,
que é mais inteligente, ela tem uma tendência também à depressão. E depois a gente começou a pesquisar sobre o assunto. Nossa, a gente achou realmente pesquisas que apontam que as pessoas mais inteligentes são propensas a sofrer de depressão. Ou de doenças como a ansiedade, esses transtornos, né? E ele já tinha feito uma pesquisa até que lá no Japão, Sim. o índice de suicídio... É muito alto. Né? E é um país... Desenvolvido. Muito desenvolvido. Distribuição de renda Aí se você compara com um país menos desenvolvido, mas a pessoa não se mata. Tipo o que Haiti. acontece lá? Não tem. Não tem. As pessoas se adaptam. E aí a gente até chegou nisso. Caramba, será que é porque essa galera não tá consciente do ambiente, da situação da vida? Não se preocupa porque lida com o dia a dia de forma natural. Não pensa demais. E aí a gente entra nessas questões e fica, mas será? Então, a minha curiosidade normalmente aguça as pesquisas dele, a sabedoria dele aguça as minhas pesquisas e a gente soma bastante nisso. Experiências também. A depressão é o grande mal do século, assim. É o grande mal do século. Não é? Curiosamente, a estatística aponta, no meu último vídeo até postei a pesquisa, os Estados Unidos é o número 1 em depressão no mundo. Né? O Japão em suicídio, mas os Estados Unidos número 1 em depressão. E a gente não vê isso em países menos desenvolvidos, tipo Haiti e tal. Não tem esse gráfico tão alto. Eu nunca vi um mendigo se suicidar, por exemplo. Então, a impressão que dá é que é uma comparação esdrúxula, tá? É como se fosse com os nossos gatos, né? O gato não sabe que vai morrer, né? Ele não fica preocupado, pô, vou morrer, minha vida tá acabando, vai acabar minha ração. Será que eu vou ter ração amanhã? Tem uma necessidade tão imediata. De básica, fome, de básica, né? De sobrevivência, né? Que não para pensar em outras questões, né? Mas é um paradoxo curioso. E tem um relacionado com atuação também do mal na depressão? É uma forma de atingir o ser humano profundamente? Você acha? Eu acho que tem os dois fatores. Eu não descarto uma causa espiritual. E só acrescentando, no passado, vamos dizer que lá no Egito tinha gente deprimida também, talvez? Ou é uma coisa mais recente? Tinha. Aqui tem menos registros disso, né? Mas tinha sim. Antigamente até era chamado melancolia. Então. Que ampliou. Se você pegar um manual de psiquiatria de 50 anos atrás, ele é fininho. Tem poucas doenças, tinham poucas doenças psiquiátricas consideradas psiquiátricas catalogadas. Hoje ele é mó grossão. Hoje é um compêndio, né? E qualquer coisinha já entrou para depressão. Então tem esse fator também que a gente tem que ponderar. Às vezes tem coisas do nosso cotidiano que não é. A depressão é uma coisa, é uma tristeza crônica que vai você ficou 3 meses rebaixado, você perde interesse pelas coisas que você gostava, você tem isolamento social. Então é um conjunto de coisas. E graças a Deus eu vejo pelo Diário do Meu Filho, né, que pode baixar grátis pelo meu portal, danielmastral.com.br. Eu recebo relatos de muitos jovens que tinham vergonha de contar para os pais. Pô, eu li o diário e eu tô achando que eu me encaixo nisso. E tinha vergonha do pai ou a mãe achar que é frescura, porque essa é a ideia.